a crise das identidades profissionais e os desafios da construção da identidade docente. Esse artigo ele trata sobre a crise das identidades profissionais nesse contexto, né, de capitalismo tardio, numa sociedade que se caracteriza por um contexto fluido e descontinuado, né, tanto da formação como desse controle social, o que torna um grande desafio a constituição das identidades, principalmente da identidade do professor. Para esse estudo se buscou fazer uma pesquisa bibliográfica, então se selecionou alguns estudiosos sobre o tema para poder fazer um reconhecimento, né? Então uma pesquisa ela tem um caráter exploratório, porque ela quer entender melhor esse fenômeno para poder, a partir daí, fazer outras extensões de pesquisa. Então selecionou alguns autores, como o sociólogo francês François Dubé, que ele faz uma pesquisa sobre o declínio dessa figura institucional na modernidade, né, constituída na modernidade, que agora, na considerada pós-modernidade, ela vem num processo de desequilíbrio e daí causando a instabilidade em relação a algumas interpretações e posicionamentos sociais dos indivíduos. A gente segue também com o sociólogo francês Claude Dubar, um dos grandes pesquisadores e estudiosos da identidade, né? Especificamente se preocupa-se aqui com o estudo dele sobre a crise das identidades profissionais, mesmo que ele fale sobre vários aspectos da identidade, mas aqui vai se pontuar mais esse processo que ele descreve, que ele interpreta em relação a aspectos socioeconômicos que influenciaram na crise das identidades. Também se traz a contribuição de Zygmunt Bauman, né, um sociólogo, filósofo polonês, radicado na Inglaterra, a partir de uma entrevista que ele faz sobre identidade dentro do contexto que ele delineia como a sociedade fluida. Essa sociedade instável que nós temos hoje como aquela em que nós estamos em convívio. Especificamente sobre a identidade do professor, nós buscamos o pedagogo britânico Martin Law. Ele pesquisa exatamente sobre a constituição da identidade dos professores, e a interpretação que ele faz é do envolvimento e do determinante dessa construção da identidade a partir da manipulação dos discursos oficiais, né, e algumas medidas e estratégias políticas de construção desse perfil e a repercussão disso para o cotidiano dos professores. A gente também recorre ao sociólogo educador espanhol radicado no Brasil, Miguel Arroyo, que é um grande pesquisador do currículo, mas ele tem uma passagem muito significativa no seu livro, que ele trata sobre o posicionamento da crise da identidade durante essa disputa curricular que acontece nas escolas, né? Então ele vai bem realmente para dentro desse ambiente educacional para fazer essa discussão sobre o quanto que a crise da identidade profissional aflora durante essa disputa curricular. Recorremos também à professora Maria Manuela Alves Garcia, porque ela foi responsável em descrever o verbete no dicionário Trabalho, Profissão e Condição Docente, o verbete trabalho docente. Então ela traz grandes contribuições, principalmente quando ela faz uma revisão histórica de como essa identidade foi sendo construída, quais foram os pontos de discussão dela. E também mais alguns outros contribuintes, como o professor Álvaro Moreira Hipólito, Jarbas Santos Vieira, que também trazem alguns indicativos em relação ao estudo sobre identidade dos professores. A ideia de decadência do programa institucional elaborado por François Dubé parte de uma ótica. Essa ótica é o trabalho sobre os outros, ou seja, uma ação, né, uma ação social em que tem como grande objetivo socializar as pessoas. Então essa é a ótica que ele parte.
E ele entende como programa institucional uma ferramenta racional, ou seja, uma lógica de estrutura, né, que organiza, estrutura e implementa, a partir de características estáveis, uma forma ideal de que essa socialização dos indivíduos aconteça, que essa relação com o outro se estabeleça. Essas regras, essas normas, essas determinações, elas são de tal forma absorvidas pelos indivíduos que elas se institucionalizam. Né? Por isso ele chama de programa institucional. E a partir de organizações que de alguma forma vão fazendo a burocratização desses processos. Né? O programa institucional, ele diz, é um processo social que transforma valores, ou seja, princípios que eram diretamente ligados à subjetividade dos indivíduos, né? Esses princípios, eles precisam estar introjectados na subjetividade dos indivíduos, até tornar-se princípios universais, que vão determinar como é que esses grupos, essas classes vão enfrentar os seus conflitos, os seus interesses. Então, essas instituições vão determinando procedimentos previsíveis em relação ao outro. Né? Esse programa institucional ele vai se tornando uma instituição burocrática, muito regrada, muito racional, que busca o controle, né? O controle, inclusive, das subjetividades, considerando que essas regras deverão estar introjectadas. E isso, de alguma forma, não consegue impedir um caráter natural da sociedade, que é a diversidade, que é os conflitos, que são as desigualdades. Então, por mais padronizada que sejam essas relações, mas no mundo real, vamos dizer assim, ela força uma padronização. Né? E cabe aos indivíduos sobreviver com essa contradição, aprendendo a lidar com ela. Então, os programas institucionais, de alguma forma, eles vão fazendo vista grossa para esses tipos de espaços em que ela não consegue sanar plenamente com seu ordenamento. Então, os programas institucionais, eles acabam tentando amenizar, né, esse contraditório que ele convive com um discurso de justiça e de normas. Né? E isso é um dos principais aspectos atribuídos ao seu fracasso, porque dentro de um princípio de justiça e de norma, mesmo com isso, querendo estabelecer quem merece, quem não merece, quem pode ser coberto nesse momento, porque aquele vai ficar descoberto dentro da sua distribuição de harmonia e de inclusão social, vamos dizer assim, acaba criando insatisfações. E esse tipo de não cobertura que os programas institucionais faziam, porque eles não tinham como dar conta dessa complexidade, é um dos fatores que vai gerando a sua decadência. Né? Do B fala da incapacidade ideológica de superar e reduzir essas contradições. Então isso vai gerando, começa a gerar a sua decadência. Mas ele também traz outros fatores que contribuem para isso. Né? Outro dele digamos, a fragmentação das instituições e a queda do monopólio de algumas instituições, tipo as grandes referências de instituições que eram responsáveis em construir e disseminar os programas institucionais, como igreja, Estado, mídia. Então, essas grandes instituições, elas começam a não ter mais o monopólio. Escola também é uma instituição. Então, principalmente a difusão da informação vai fazendo com que as pessoas tenham outros acessos. Então, se eu quero conhecimento, eu não preciso ir à escola para poder conhecer. Né? Se eu quero saber sobre algum tipo de processo burocrático, eu não preciso ir até aquela instituição. Então, cada vez mais a tecnologia e a difusão da informação, ela vai quebrando esse monopólio e vai fragilizando as instituições e, por consequência, os programas institucionais. E isso vai também, esse processo todo, ele vai
desgastando também os agentes que fazem esse tipo de procedimento, né? Eles são os agentes que eles vão se sentindo também frágeis dentro desse processo. E como forma, né, de buscar superar esse tipo de processo que desestabilizou os programas institucionais, vai se criando uma outra forma de lidar com as problemáticas sociais. Então, uma outra forma de lidar com essas problemáticas sociais, que aí sai de um formato vertical, né, organizado, extremamente burocrata e fechado nas instituições, para um outro processo, uma outra configuração de uma ação institucional chamada políticas públicas, que hoje é o que a gente mais acompanha, né? Políticas públicas de todas as áreas, de saúde, de educação, de assistência social e de várias outras áreas. Então, a diferença das políticas públicas para os programas institucionais é que ela assume muitas das características atribuídas pelo neocapitalismo, que é a flexibilidade, né, a abertura para a participação de outros entes, principalmente da iniciativa privada, né, e o que nós estamos lidando muito, que é com a discriminação positiva, que é você, diferente dos programas institucionais que padronizavam a sua ação, a proposta das políticas públicas é de reconhecer as diferenças e tentar ao máximo atender a todas as demandas. Mas isso requer muita qualificação, tanto institucional como dos profissionais que compõem a instituição, né? Então, para você ter como atender essa diversidade toda, você precisa ter gente muito preparada e você tem que ter um processo muito dinâmico, né, para lidar com isso, que é o que todas as frentes de política pública hoje vêm buscando, né? Formas de lidar e atender a essa demanda. E uma das coisas que os profissionais sofrem com essa nova estruturação é a obrigação de rever conceitos, rever aprendizagens, rever e absorver novas propostas de ação, ter que passar por processos de gestão, né, porque a nova gestão pública que orquestra todo esse processo, ela é extremamente, vamos dizer, determinante, né? Então existem objetivos, existem métodos, existem medições, né? E os agentes de atuação dessas políticas públicas precisam estar prestando contas o tempo inteiro, né? Prestando contas do que fazem, e não só a entes ou instâncias superiores, mas a todos, aos pares, aos clientes, né? ao público que está sendo atendido, à mídia. Então, são muitas frentes que estão acompanhando o seu trabalho. O seu trabalho está muito mais aberto a avaliações, a indicações, né? A demandas, enfim. E isso vai criando também um outro elemento atribuído por Dubé para a crise do programa institucional, que é a redução da disciplina, né? Então, dentro desse trabalho com os outros, a gente tem uma crise dessas disciplinas, a gente tem uma anarquia e uma violência, né? Uma quebra da ordem com muita facilidade. Então, digamos, uma autoridade que os agentes do trabalho sobre os outros normalmente tinham, né, por tradição, né, ou por vocação, né, por atribuição. Hoje em dia isso não é mais levado em consideração, e esses agentes, eles têm que buscar outras formas, seja pelo carisma, seja pelo atrativo, seja por justificativas constantes do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho. Tem que buscar outras estratégias
para impor essa ordem, essa disciplina, esse respeito, esses atributos que são essenciais, mas nem sempre conseguem, né? E no caso específico do trabalho sobre os outros educacionais, nós sabemos muito o quanto que isso, os professores, no caso, os profissionais docentes, eles sofrem com isso, né? Então, o autor reconhece que toda essa ruptura, que todas essas incertezas, elas acabaram gerando e alterando algumas questões que não que deixavam de existir antigamente, mas é como se houvesse um agravo, né? Então ele comenta que neuroses geradas pela interiorização das antigas restrições morais, ou seja, das regras que os programas estabeleciam antes, né, acabavam acontecendo muitas neuroses em relação a isso, foram trocadas hoje por depressão, por ansiedade, dentro dessa nova proposta de trabalho, a partir de uma outra configuração dos programas, no caso aqui chamada de políticas públicas, né? Doenças causadas pela liberdade e pela obrigatoriedade de se automotivar, porque o agente, ele acha que ele está livre para fazer o seu trabalho, mas na verdade ele está extremamente sendo prescrito e monitorado. Então essa liberdade, essa obrigatoriedade de se automotivar o tempo inteiro, isso vai causando depressão, isso vai causando ansiedade, então alguns vazios que antes se tinha, né, em relação aos agentes do trabalho sobre o outro, e muitas vezes repercutiam, né, em formas de lidar com isso a partir de drogas, de bebidas e de outras coisas. Hoje, o que está se buscando só é a pílula da felicidade, né? E sempre a demonstração, o convencimento de si e dos outros de uma alta performance. Então, dentro dessa indicação da decadência dos programas institucionais e da reconfiguração de uma outra forma de ação institucional, complexa e ainda em busca de uma melhor orientação, de um melhor caminho a seguir para lidar com essa reestruturação da ordem social, o François Dubé comenta alguns caminhos que estão sendo buscados, né? Colocando muitos deles como caminhos que não têm uma saída boa, uma saída desejável, né? O primeiro caminho seria o regresso. O regresso aos programas institucionais, o regresso à autoridade estabelecida, e para isso conta muito com a religiosidade, né, que é um forte elemento de determinação moral e de limitação e de ordem. Então se aproxima muito política, gestão pública com religião, né? E não é um caminho muito saudável, né? Porque encontra-se com o conservadorismo liberal, encontra-se com extremas orientações e determinações de posicionamento social que radicalizam e não são caminhos muito frutíferos, né? E dificilmente, né, nós vamos conseguir voltar à história a ser como antes, né? Então ele considera isso um caminho não muito recomendado. Um outro caminho que ele analisa é o liberalismo e o ultraliberalismo, que seria a independência dos indivíduos e do mercado para lidar com a organização social. Isso é algo também muito extremado, né, porque a gente precisaria ter alguns pressupostos muito bem definidos, principalmente em relação à formação da sociedade. A gente teria que ter uma sociedade politicamente formada, muito bem formada, para que os cidadãos pudessem ter condições autônomas, né, de tomar as suas decisões e, no caso dos órgãos e das instituições, principalmente as privadas, elas terem um nível de reconhecimento do seu papel social para que tivesse sempre um sentido do benefício de todos, né? Então é algo que teriam muitos pressupostos ainda a serem conquistados pela nossa sociedade para que a gente conseguisse achar esse caminho, um caminho viável. Ele também faz uma análise sobre o direito, né? O uso do direito como uma forma de estabelecer essa ordem. E não que não seja, né? Ele não desconsidera a
a normativa, as leis, as constituições, né, os regulamentos como uma boa ferramenta de ordenamento social, mas ele comenta de que isso, vamos dizer, a dinâmica, a complexidade das relações sociais são tamanhas que dificilmente a gente vai conseguir ter uma consolidação de leis capaz de dar conta de tudo isso, né? É um meio, mas não seria um caminho por si só, né? E ele faz a recomendação de que não é possível ainda se ver uma outra forma, uma outra concepção de instituição e de constituição de ordenamento social que não seja a democracia. Então, a democracia ainda se apresenta como a melhor forma de ordenamento. Então, democracia e participação democrática seria a melhor indicação de como lidar com a atual sociedade, ou seja, sempre a partir de uma dinâmica participativa, da participação das pessoas em todas as instâncias, representantes, né, que possam garantir que as demandas sejam atendidas e possam garantir também que não haja nenhuma prioridade, nenhum privilégio sobre o prejuízo de uma outra categoria. Então, a democracia ainda é o melhor caminho a ser seguido para o ordenamento social e a instituição de políticas e de formas de efetivação delas, né? E ele encerra essa sua análise, né, pelo menos até o que se trouxe aqui nesse material, dizendo que as repercussões da decadência das instituições, que foi desencadeada pelo agravamento dessas contradições, com destaque àquelas relacionadas ao trabalho sobre os outros, não se abstendo de discorrer sobre a limitação das respostas, né, que ele também vai tentando fazer essa limitação das respostas, ele acaba realmente declarando que o caminho seria um caminho democrático, um caminho participativo. O estudo de Claude Dubar, voltado para a crise das identidades, abrange várias dimensões, né, da constituição de uma identidade. A privada, a profissional, a simbólica, as representações. Porém, essa identidade, ele repercute muito a sua crise a partir dos anos 70 do século XX, né, pelas crises econômicas enfrentadas pela humanidade como um todo. E para esse estudo, ele identifica, ele explana sobre algumas formas identitárias construídas pela sociedade capitalista, né, desde o início de sua formação. Ele começa com as formas identitárias comunitárias, que seriam comuns ao agrupamento de sistemas de lugares, de nomes de indivíduos que se reproduz de modo idêntico de geração para geração, por uma característica comum, por uma corporação, né, por esse agrupamento, que pode também ser um agrupamento por espaço geográfico, mas enfim, algum motivo que te traz o compartilhamento, né, de um grupo, de relações de um grupo, que estabelecem suas formas de lidar e de se relacionar, e essas formas elas vão se constituindo e repassando, né, de pessoas de geração a geração, e elas acabam se difundindo e se aproximando muito a forma com que você se identifica e a forma com que os outros se identificam e a forma com que você identifica os outros, né? Então é tudo muito, muito semelhante. A forma societária, ela é considerada mais recente, né, e pelo caráter da sociedade pós-moderna, ela também se dá a partir de coletivos, mas são coletivos múltiplos, variáveis, e que se formam, e que se reformam, e que se transformam, e ela acaba, né, sofrendo mutações muito frequentes, né, e por isso ela acaba
tendo uma prioridade da forma com que você se identifica, né? E não algo mais constituído e compartilhado entre os outros. Então é como se fossem identificações mais individualizadas e mais circunstanciais, dependendo da situação. E essa crise, né, que ele fala, ele trata, ela é ocorrida pelo desequilíbrio que acontece entre vários componentes dessa constituição, dessa identidade, né? E um dos elementos que ele atribui é a crise econômica. Essa crise econômica vivenciada no final do século XX, e que reestrutura toda a produção, todo o sistema de produção. Então ele atribui muito a isso. E estabelece que, no caso específico da identidade, essa crise acontece quando um senso comum é quebrado e quando existe uma não concordância sobre o significado que as situações têm que ter, os papéis que cada um deve cumprir. Então, quando isso começa a ficar muito conflituoso, é quando a gente realmente está vivenciando uma crise. E ele comenta que a identidade ela se dá em várias dinâmicas, em várias dimensões, né, das relações humanas, mas na vida profissional ela se evidencia muito, né, pela questão da concorrência do emprego, né, em situações de crise, pela complexidade do trabalho cada vez maior e por estar também sempre muito entremeada ali nas relações de classe, né? Então, tudo isso acaba colocando como uma dimensão onde as crises de identidades, no caso profissionais, se evidenciam muito. E ele atribui isso a esse processo de modernização que trouxe dois eixos, a racionalização e a destruição criadora. A racionalização, que é você estabelecer sempre uma estrutura muito descritiva e prescritiva de tudo, né, de todos os processos. Você tenta ao máximo otimizar os processos para que eles sejam os mais produtivos possível. Isso é a racionalização. E a destruição criadora, que é a ideia da supervalorização da inovação. Você sempre está numa busca de encontrar algo inovador, algo que possa corresponder a essa dinâmica de transformação da sociedade. Então você destrói, você não preserva muito as criações, você prefere destruir criações e criar sempre coisas novas no afã de corresponder às demandas, né? E isso, claro, né, a gente reconhece na história que isso é um processo que emergiu da globalização, né? Esse interesse de todos os Estados-nações de estar no mercado mundial, né? Tudo isso repercute no cotidiano da vida das pessoas, no rendimento das pessoas, no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, nos empregos, né? E acabou, né, gerando um nível de desigualdade muito grande na sociedade. Então, o nível de desigualdade, o nível de exclusão foi criando e transformando e reposicionando o indivíduo na sociedade. Ele dá uma ênfase à crise do emprego, né, que é um grande problema e acaba atribuindo muitos aspectos às questões de integração, às questões de relacionamento social, à questão pessoal, à questão de identidade, né, dos indivíduos. Todas elas são muito bem influenciadas por todo esse processo. Dunbar também indica 3 fortes tendências de como o trabalho se buscou transformar nesse processo de adaptação a essa nova configuração, essa nova ordem mundial. Seria sempre estar em busca de identificar e resolver problemas, atribuir o trabalho sempre
a competências, né? Descrever o trabalho seria descrever as competências para fazer o trabalho. E ter uma relação sempre de prestação de serviço, né? Seria sempre as relações elas se dão entre os trabalhadores sempre numa perspectiva de que um trabalhador presta serviço a um outro trabalhador. Então você fragmenta todo o processo a cada aproximação que você faz do trabalhador. Então você sempre vê da onde vem a minha produção, da onde vem o meu material, como eu interajo esse material e como eu entrego esse material, né? Então uma fala muito recorrente hoje que a gente vê é a entrega, né? Você sempre fazer boas entregas, então porque você está sempre prestando um serviço. Então essa crise da identidade, né, principalmente a identidade de ofício, ela se dá muito pelas questões da crise econômica vivenciada. E na leitura de Dubar, que no seu contexto é o contexto francês, ele comenta sobre essa crise do ponto de vista da classe operária, né, que tinha uma identidade de ofício muito bem institucionalizada, muito bem organizada, principalmente mantida pelo sindicalismo e pela regulamentação, né, do estado de bem-estar social, mas que pela crise acabou se estruturando muito, né, aumentando muito a condição de desempregados, muitos em busca de aposentadoria, ou então precarizando muito as condições de trabalho desses operários, né, e vai criando, o que cria uma instabilidade muito grande e uma descontinuidade de uma tradição de passar o ofício, né, de uma geração para outra, um ofício de pai para filho. Então essas garantias todas, essa estabilidade toda, ela se quebra, né? E ele reforça que isso também não se dá só na classe operária, mas também nas ações dos agentes da função pública, porque muitos dos seus direitos são perdidos, né, são desconsiderados, a sua carreira vai ficando também precarizada, e até mesmo o sindicalismo, os militantes sindicais, eles também percebem essa crise profissional, porque em muitos casos não conseguem mais identificar as causas e os caminhos para a reversão da problemática dos seus associados, dos seus afiliados, né? Não se sabe mais a quem recorrer, considerando que o Estado não está mais presente dentro dessa mediação dessas relações de trabalho. As relações de trabalho estão muito precárias para o ponto de vista do trabalhador, então isso desestabiliza também o movimento sindical. E no caso específico de França, ele comenta o quanto que esse tema identidade, ele acabou se colocando superior à luta de classe. Então as pessoas, os trabalhadores entraram numa crise e se focaram muito, né, na busca, na forma de reestruturar a sua identidade, o seu posicionamento profissional, né, e não mais um reconhecimento de uma coletividade, né, em específico. E essa coletividade, ela começa a se mostrar como uma alternativa circunstancial. Então, dependendo da circunstância que se vivia, se mobilizava ou não se mobilizava. Então, não tinha uma mobilização prévia, né, mas uma mobilização por circunstância. E dentro desses poucos movimentos, não se sabe nem a que causa estava se lutando, estava se buscando esses movimentos exatamente. Quem é o nosso adversário? Qual é a estratégia que ele tem de estabelecer essa relação e como a gente pode ir contra aquilo que se considera como prejudicial para a categoria. Então toda essa relação vai começando a ficar muito difusa. E na observação de Dubar começa-se a se identificar outras formas identitárias, que não aquelas comuns que ele falava no início, que era a comunitária e a societária. Ele começa a identificar novas, né? Essa identidade categorial,
né? Que ela parece, digamos que seja um resquício da forma comunitária, que é aquelas poucas profissões que ainda se mantêm e ainda conseguem estabelecer relações, mas em muitos casos são relações sempre na busca de conseguir ainda sobreviver, de conseguir se defender contra os ataques. E a identidade de rede, que é extremamente voluntária e incerta. Então você entra ou você não entra, né? Principalmente, normalmente você entra quando acontece alguma mobilização para que isso ocorra, e aí as pessoas elas vão se unir, né, dentro de um sentido de que nós somos os dominados da situação e a gente tem que fazer força. Então a gente se une nessa circunstância, podendo perder, podendo ganhar causas, né? Ou então acontece alguma coisa e imediatamente acontece a mobilização como reação, né? Bem, seja de que forma for, essa identidade de rede ela pode propiciar, sim, né, a superação do isolamento inicial, mas ela tem uma fragilidade que não a mantém, não mantém para se desenvolver. E aí ele questiona que se o resultado de anos de crise de emprego for estabelecer dentro como identidade profissional a identidade de rede, a gente vai admitir que a sociedade entrou numa crise permanente, uma crise identitária permanente, porque a gente vai sempre estar reagindo a situações. Então a gente vai se mobilizar e vai se identificar a ponto de unir-se sempre que houver algum tipo de ameaça. Mais alguns questionamentos ele fecha a análise dele, perguntando o que acontecerá com a identidade profissional, que é uma parte muito considerável da identidade pessoal, né? O que vai acontecer daqui para frente com isso, né? Terá uma história incerta ou incessantes retomadas? Será uma série de crises a serem superadas, a serem geridas? Se tornará uma identidade de crise, tanto quanto uma identidade em crise? Então a gente vai considerar que a identidade é algo que não se estabelece mais e a gente vai ficar o tempo inteiro buscando formas de identificação. Então, seguindo a intenção de entender a crise da identidade, a gente encontra o pensamento de Sigmund Freud a respeito dessa identidade na modernidade tardia. Para esse sociólogo, a ideia é de que a identidade e o pertencimento, ela sempre foi algo negociado, renovado e que depende da decisão do indivíduo. O que se tem nesse momento agora é uma problemática dessa questão do não pertencimento, né, e da inviabilidade de se manter durante algum tempo essa segurança que a construção e a identidade traz, né? Essa condição, vamos dizer, precária, né, do indivíduo na sociedade de ter que buscar uma segurança e uma identidade para se posicionar, ela sempre foi uma condição precária e frágil, né? Só que hoje isso pouco importa, isso não está se dando importância para isso e atribuindo ao indivíduo a total responsabilidade e preocupação em se manter estável mesmo nessas condições. E essa determinação de buscar essa identidade fluida, né? Tentar buscar algum tipo de estabilidade dessa constituição da identidade, vai fazendo com que alguns interesses vão definhando, né? Alguns interesses de luta por justiça social, pela preocupação com o outro, com as desigualdades, e todos os horrores sociais, todas as mazelas sociais trazidas pelo sistema de produção, por conta de que cada um está buscando, de alguma forma, se manter e sobreviver, né?
E essa dinâmica toda, ela também acaba corroborando para diferenciações sociais. Então, nós temos indivíduos que conseguem, pela sua posição, construir e articular identidades, né, de acordo com suas escolhas e escolhas mais seguras. Existem aquelas pessoas a quem é negado, né, a escolha do caminho para a construção da sua identidade, considerando que ela simplesmente tem que aceitar suas condições instaladas, né? Então ela acaba rechaçando ao outro, né, aqueles determinantes da sua identidade. E ainda existem aqueles que são absolutamente alijados do direito até de ter uma identidade ou de fazer a sua identificação. Né? Seriam considerados subclasses ou ausentes de qualquer forma de identidade, a quem Bauman atribui as características, principalmente dos refugiados, dos presos e de pessoas subjugadas, na verdade, socialmente. Essa construção dessa identidade, né, é um trabalho, é um processo que acontece no ambiente fluido, né, e é a ideia que você precisa estar preparado, né, para enfrentar essa sociedade. E dentro de uma lógica tão confusa de que quanto mais você tiver apego, né, a essas regras, a essa fidelidade, a essa lógica, né, então quanto mais você tiver buscando vamos dizer, uma convicção para poder fazer esse tipo de determinação, aparentemente isso se associa a alguns sintomas de privação social, de fracasso na vida, de derrota, de desvalorização, né? São associações, como dizem, que você está se apegando muito a isso tudo e você não tem que se preocupar muito com esse apego, porque esse apego ele pode te colocar numa posição limitada de percepção. Então é aquela crise também do paradigma que a gente já vinha conversando. Né? Se você tem um paradigma e você determina esse paradigma como a forma com que você vai encarar o mundo e vai se reconhecer no mundo, você corre o risco de se transformar num grande conservador ou determinista, e isso não é interessante para uma sociedade que visa o tempo inteiro a modernização e a inovação. Então isso pode aparecer, pode te caracterizar como alguém ultrapassado. Porque no caso desse mundo líquido, né, o que importa é acabar tudo com muita pressa para que você logo consiga construir outros objetivos e desses outros objetivos você se reestruture para poder consegui-los. Então essa dinâmica intensiva ao extremo, né, acaba criando e caracterizando a grande instabilidade que a gente vem conversando, né? A identidade em si, uma vez instituída, ela tem um sentido ambíguo, né, dentro da compreensão de Bauman. Ora, ela serve para uma defesa do indivíduo, né, porque você se defende com o seu reconhecimento, você precisa desse reconhecimento para constituir a sua defesa, mas você também, em grupo, né, pode se utilizar dessas características comuns e dessa identidade comum para enfrentar outros grupos. E ele fala que nesse enfrentamento de grupos, né, e nessa busca por essa unidade, né, acabou se distorcendo um pouco isso, porque a modernidade ela vai te trazendo uma forma infindável de busca pelo o que é novo, o que é moderno, o que é aperfeiçoado. Então, vamos dizer, você nunca vai estar satisfeito com o que você é. Né? Você o tempo inteiro vai estar buscando alguma coisa. E essas forças que a própria globalização veio trazendo, ela é tamanha que é temerosa, porque normalmente as pessoas sabem que essa dinâmica do sistema produtivo e da ordem social, ela pode te mudar de posição com muita velocidade. Então você pode estar estável
num determinado período e rapidamente num movimento de adequação econômica ou de alguma outra instabilidade que surja, isso pode refletir, né, dentro daquilo que te traz segurança e você se transformar numa pessoa desempregada, você se transformar numa pessoa excluída, uma pessoa impossibilitada. Então, são circunstâncias que você, mesmo estando vivenciando uma instabilidade momentânea, você não consegue relaxar, porque é muito provável que possa haver algum movimento que repercute na sua falta de condição, né, imediata. Então, viver num mundo de incerteza e esse risco constante, né, é extremamente desconfortável, né? Então, o ser humano, que é uma categoria de ser que busca, sabe, né, os desejos que tem, os prazeres possíveis, sabe projetar isso e desejar isso para si, vai buscando outras alternativas, né? E aí a gente reconhece hoje os ambientes virtuais como uma oferta muito boa de escape, né, dessas angústias da vida em sociedade, nessa sociedade de incertezas, né? Então as pessoas acham muito mais seguro e autocontrolável, né, a vida nas redes sociais. Um outro aspecto muito interessante trazido por Bauman é que, outrora, a elite simbolizava o que havia de moderno, o que havia de desejo, o que havia de objetivo de construção dos indivíduos. Então, a elite se vendia dessa forma. E isso, claro, contribuía para que a massa, né, sempre almejasse a mobilidade social, conseguir alcançar aquilo tudo, né, aquele desejo. Observa-se agora que com o multiculturalismo, a ideia é que essas desigualdades sociais comuns ao sistema de produção, elas sejam lidas de outra forma, como a valorização das múltiplas culturas, né, e não mais só a cultura de elite, de forma com que haja, a partir daí, também um controle social. Então, a valorização das culturas populares também servem para que as pessoas elas sejam levadas a fazer suas escolhas dentro da sua própria, vamos dizer, classe social. Então, ela não almeja, né, de forma que ela não precise mais almejar essa ascensão. E, assim sendo, compreende-se que a mídia hoje ela não tem mais a intenção de difundir a cultura elitizada como a melhor cultura, mas de alguma forma dentro e nem padronizar a identidade, mas de alguma forma levar as pessoas ao hábito, né, a tornar habitual colocar viver nessa transformação constante, nessa mudança constante. Então, a mudança, o ritmo de mudança e o ritmo de transformação é hoje o mote de adequação das camadas populares, né? Para que elas tenham a única certeza que essa autoidentificação ela vai ser feita inúmeras vezes na sua vida. Mas isso não impede de forma nenhuma que o que já foi tratado por Bauman, de que o temor de ficar preso a uma identidade, ela surja como algo que vai te tirar de um ritmo de transformação. Então, existe essa mesma dúvida e angústia das pessoas. Eu preciso criar uma identidade, eu preciso assumir uma identidade por quanto tempo? Até quando essa identidade vai ser, vamos dizer, a melhor? Ou em quanto tempo ela vai estar ultrapassada? E aí o maior dilema está nesse processo de construção constante, nessa reconstrução constante, que é, óbvio, agravada
né, pelo medo que se tem o tempo inteiro de de ser, obviamente, excluído, né? E aí a análise de Bauman encerra com a ideia de que, para o enfrentamento dessa condição, é imprescindível que os indivíduos mantenham um bom nível de elucidação. Então, que os indivíduos se engajem e também se mantenham resistentes também, o que torna cada vez mais difícil, né, o que não é uma coisa fácil, dentro de uma sociedade em que o supérfluo é suficiente, a competitividade gera isolamento, a insegurança favorece a submissão, mas é de certo que a gente precisa se manter lúcido e entendendo o que está acontecendo para que a gente possa se apropriar desse processo de identidade profissional, né, de encarar esse desafio e se posicionar sempre da melhor forma, e não se posicionar de uma forma passiva, porque essa é muito perigosa. Adentrando agora nos dilemas da identidade profissional dos professores, dos docentes, a gente encontra com Martin Lau, que tem em sua tese a ideia de que as identidades são manobradas pelo Estado através dos discursos, considerando isso como um método muito sofisticado de gestão, principalmente da gestão da mudança, porque é a partir desses discursos construídos oficialmente, né, construídos e difundidos oficialmente, é mais fácil você lidar com as mudanças necessárias pelo processo. Então, os processos de gestão, as necessidades de mudanças a serem desenvolvidas para a implantação das políticas, elas vão conseguindo fazer com que, através desse método sofisticado, você possa determinar mais os movimentos de mudança desse corpo docente que compõe as políticas públicas educacionais. Para isso, ele diz que existe uma construção de uma identidade oficial e o policiamento das fronteiras vamos dizer, contraditórias a esse discurso. Então, claro que esse discurso não é passivamente recebido e aceito, então existe alguma forma de resistência dele, e aí você vai fazendo o policiamento dessa fronteira de conflito entre essas duas forças. E esse discurso ele combate, né, uma contradição existente na consideração de que os professores, ele ao mesmo tempo o discurso apresenta eles como uma parte necessária, né, da implementação das propostas educativas, mas também, vez ou outra, o coloca à sombra do processo de elaboração, do processo de controle, diminuindo a sua autonomia. Então, existe um processo uma contradição muito grande entre esse discurso e as condições também, né, que o professor tem para desenvolver esse trabalho. Lau também nos afirma para nós que esse caráter dessa flexibilidade da identidade dos professores, tão manipulada pelos discursos, ela tem a sua condição muito através de sistemas de exames contínuos, né, das práticas dos professores e dos conhecimentos que são disponibilizados para esses professores, tanto dentro da sua formação, quanto na formação em serviço, na sua formação inicial, como na formação em serviço. Então, muito vem se mudando, né, os discursos e as demandas para os professores. Então, assim, conceitos há pouco tempo atrás distantes do universo escolar, do universo educacional, hoje entra com muita força, como o mercado de trabalho, competência, tecnologia e outras vertentes também que os professores começam a ampliar dentro dos seus discursos, né, dos discursos que ouvem e reproduz, como a classe social, gênero, etnia, questões relacionadas
a idade. Então, tudo isso, de alguma forma, vai ali orbitando, toda essa diversidade de conceitos, vai orbitando ali a construção da identidade dos professores, né? E aí ele identifica essa batalha subterrânea que acontece, que vamos dizer que são os discursos contraditórios, os discursos contrários, né, a esse discurso oficial, e existe toda uma política de policiamento das fronteiras, né, até onde eu deixo ir esse discurso. Então, uma das formas desse combate é a omissão, né, de alguns dos problemas, um discurso apaziguador, né, sempre colocando o professor como parceiro, né, e daí ele poder absorver todo esse discurso para si, e outros artifícios colocados ali para que essa batalha fique o tempo todo controlada. Né? E a gente sabe que existem, vamos ainda discorrer sobre isso, outras estratégias para controle desse possível discurso contrário. Né? Porque os professores, eles são, como exemplo do que o Lau traz, né, da Inglaterra, que é o contexto dele, mas também é muito comum para nós, de alguma forma, esse volume de profissionais, ele é muito vigiado, né? Os movimentos desse contingente de profissionais da docência, porque ele é, além de ser um contingente muito volumoso, ele tem uma forma de atuação na sociedade muito grande, um poder de influência muito grande na sociedade. Então, é uma categoria profissional muito observada. Né? Muitas vezes ela nem tem noção, tem consciência do seu potencial, né? na sua grande maioria, mas é sempre muito bem observado, né? E muito bem controlado, e hoje em dia, como o Lau traz, muito controlado em relação aos discursos e também medidas administrativas para isso. A ponto de que os trabalhadores, os profissionais da educação, hoje eles estão submetidos a condições muito complicadas, muito comprometedoras e que fazem com que eles se submetam a algumas medidas e alguns procedimentos administrativos totalmente corrosivos, né, à sua autonomia, ao seu profissionalismo, à sua condição, à sua qualidade de vida, por conta de todas essas pressões que são colocadas, né? Então, o professor também é levado a assumir uma responsabilidade muito grande de produzir o melhor sistema educacional. Então, todas as instâncias querem ser os melhores, porque estão todos em processo de avaliação constante. Então, se atribui essa responsabilidade ao professor, né? E essa responsabilidade ela vai sendo disseminada tamanhamente que essa produção das identidades elas nem são mais tão atribuídas em instâncias superiores, mas ela vai descendo até as instâncias mais próximas vamos dizer, do chão da escola. Então, os professores eles começam a ter dentro do universo escolar elementos que já podem ir direcionando o seu processo de identidade, como no caso exames constantes, né, do seu trabalho, prestações de contas, medidas de monitoramento do seu rendimento, e outras medidas que a gente sabe que são medidas muito do cotidiano do professor e que de alguma forma interferem nesse processo também. Né? E a gente sabe, né, que essas reformas educacionais, principalmente as advindas do final do século XX e agora do início do século XXI, elas deflagraram para os professores muitos dilemas, né, que envolvem essa vida profissional. As suas condições de trabalho também, que as suas relações de trabalho, ou seja, todas essas medidas que corroboram para que ele construa ou desconstrua ou viva uma crise de identidade.
A contribuição trazida de Miguel Arroyo para a discussão sobre identidade profissional, ela nasce ali na sua análise sobre a disputa curricular. E ele já de cara afirma que a crise da identidade profissional dos professores seria, na verdade, uma crise de conformação de novas identidades. De novas identidades que vêm sendo impostas por um processo de reestruturação social, econômica e educativa. Então, nós hoje vivemos a situação de nos ser apresentadas identidades novas e nós estarmos em conflito para que a gente consiga assumir essas identidades. E na perspectiva da análise de Miguel Arroyo, não se trata de uma aversão pura e simples dessas identidades que estão sendo impostas, mas com base as diferenças, né, que elas impõem da realidade vivida pelos professores, tanto do histórico vivido pelos professores, como da realidade em que ele está no cotidiano do trabalho dele. Miguel Arroyo, ele relembra que a base da identificação do professor era a disciplina que ele lecionava. Era a licenciatura que ele estava habilitado. Então, você é professor de português, você é professor de história, você é professor de filosofia. Então, você tinha essa identificação pela disciplina. Quando você se identifica pela disciplina, você se identifica com o ensino, né? Principalmente com o processo de ensino. Só que a prática educativa, ela vai te mostrando que existe uma necessária e até forçosa aproximação com os estudantes que te exige uma percepção e uma maior preocupação da tua função de professor e também da forma com que você se identifica como professor. Porque não é só a sua disciplina, mas é o seu processo de educador, né? A necessidade que você tem de estender a sua atuação para além do que é propedêutico, do que é conteúdo, né? Do que é formação conteudista. Né? A demanda que os alunos apresentam vai te levando à percepção de que você precisa estender muito mais isso. Só que ele contesta essa arte de educar não está contemplada devidamente na formação do professor. Então ele vai para o universo escolar e ele enfrenta questões muito além de questões disciplinares, né? Disciplinares em relação à matéria, disciplina, né? ao conteúdo. Ele vai trabalhar relações humanas, ele vai trabalhar relações sociais, ele vai trabalhar conflitos humanos, conflitos sociais, então ele lida questões políticas, questões econômicas, então são várias outras questões que ele vai tendo que lidar na sua prática profissional. E ele vai destacar também, o Arroyo, 2 momentos da nossa história que acabaram obstacularizando ainda mais essa formação educativa ou educadora, né, mais humanizada dos professores. Ele lembra da ditadura militar, né, quando houve uma intenção muito grande de tirar da educação esse viés, né, esses aspectos mais humanitários e societários da educação foi banido, né, como se a educação não tivesse esse comprometimento. E agora, mais recente, alguns movimentos conservadores neoliberais que também trouxeram, né, vamos dizer que foi um recrudescimento desse mesmo raciocínio, de que isso seriam aspectos que deveriam ser absolutamente abolidos do processo educacional, como se dele não fizesse parte intrínseca. Então foram 2 momentos em que isso ocorreu.
E hoje, no cotidiano da educação básica, a verdade é que os professores, de um lado, eles recebem uma pressão institucional muito grande para corresponder a resultados, né, resultados para desenvolver prescrições e alcançar resultados previstos. E, por outro lado, uma demanda muito grande, oriunda da vulnerabilidade dos alunos. Então, a gente tem hoje esse grande dilema da formação do professor, porque por mais que as políticas públicas e todo o ordenamento e todo o discurso oficial ele esteja dentro de uma perspectiva, o cotidiano, o dia a dia do professor, ele é determinante. Ele é determinante e urgente. O professor tem que responder imediatamente àquela demanda, que ele chama demandas gritantes das infâncias e dos adolescentes na sala de aula. E essa demanda, ela urge pelo reconhecimento, pelo reflexo em pesquisas, por políticas públicas eficazes para tudo isso. Então, assim, e quem que está nesse intermédio? É o professor, é esse profissional, que por conta disso se angustia, que por conta disso adoece. Então, esse professor, ele acaba tendo que atuar ali naquele momento quase como como é que eu estou procurando aqui a palavra que o Arroyo utiliza exatamente, mas não estou localizando, mas ele vai quase como um contraventor, né? Ele vai contra, ele é obrigado a dar as costas para as exigências que lhe são impostas e desenvolver o seu trabalho ali no cotidiano da sala de aula da forma com que ele está sendo demandado, porque ele está de olho, é o olho no olho do aluno, né? Mas ele sofre as consequências se ele tiver esse tipo de atitude, porque principalmente ele, por acaso, ele pode não corresponder às avaliações, ele pode ser cobrado em relação às prescrições que ele tinha que cumprir. Então são várias questões que ele se coloca também em risco para cumprimento disso, né? Para que ele tome essas atitudes. Isso é possível de acontecer e seria o grande motivo dessa angústia. Então se encerra a análise sobre os dilemas da identificação profissional dos professores a partir da construção da pesquisadora professora Maria Manuela Garcia, da UFPEL, né, da Universidade Federal de Pelotas, quando ela descreve o verbete identidade profissional. Ela nos relembra que se trata de um conjunto de características, experiências e posições de sujeitos, professores, de instituições educacionais mais ou menos complexas e burocráticas, o que é atribuído e autoatribuído por meio de diferentes discursos e também de agentes sociais. Essa seria a sua descrição sobre o que é identidade profissional. E ela continua discorrendo sobre algumas características dessa identidade, como a heterogeneidade da categoria. Então, nós sabemos disso, existem múltiplas divisões, né, de quantidade de categorias por vínculo empregatício, por condição de trabalho, por tipo de carreira, por interesses, e isso, de alguma forma, problematiza bastante a construção da identidade, né, porque você tem características diversas de formação e de atuação desses professores. Então, isso vai fragilizando a condição da gente ter uma identidade profissional una e mantida por algum tempo significativo, né? E aí ela faz também um resgate histórico, dizendo que essa ideia de identidade profissional ela emerge ali da década de 80 do século XX, nasce de uma perspectiva marxista crítica, né, como lhe é característico, em relação a quem é esse profissional, quem é esse intelectual orgânico, profissional, ele é remanescente de qual classe social, né? Ele se propõe a exercer o seu trabalho em benefício de que classe, né? Então tudo isso vai sendo questionado se ele realmente é um trabalho de transformação ou de reprodução.
né? Ela comenta que mais recentemente, né, assim, no final desse século XX, outros aspectos vão sendo trazidos para essa discussão, né, da identidade desse professor, da natureza desse professor, da classe que ele compõe, e outros aspectos também em relação à sua profissionalização, e algumas condições do seu trabalho em relação à qualidade, à intensidade desse trabalho, a autonomia do seu trabalho, o domínio que ele precisa ter, né? E bem pós-reformas, né, todas essas novas características que esse professor vai tendo que corresponder principalmente em relação a conceitos e perspectivas privatistas da educação. Então, é um profissional que ele passa a ser um profissional menos reconhecido como um servidor público, considerando que a educação também vai saindo dos serviços públicos e indo cada vez mais sendo desenvolvida pela iniciativa privada, além, né, da absorção do próprio serviço público de algumas características e perspectivas da iniciativa privada. Então, isso tudo vai mudando bastante, né, a dinâmica, o contexto, o ambiente do desenvolvimento do trabalho do professor e, por consequência, mudando também a sua identidade. Outros professores também vão trazendo, né, que a gente traz aqui o professor Hipólito, o professor Jarbas, o professor Vieira, para discutir sobre essa construção, né, social dessa identidade. E eles vão também resgatando que existem múltiplos fatores, vários fatores, inclusive fatores de formação, né, de condição de trabalho, que vão influenciando toda essa identidade do professor, também como sua história de vida, né, o imaginário que essa profissão tem na nossa sociedade, enfim, todo mundo social e cultural envolvido nela. E essa diversidade toda, né, cria a instabilidade contemporânea hoje da construção dessa identidade profissional, né, que é o que a gente vive e sobrevive atualmente nessas condições. E aí ele faz algumas recomendações em relação à necessidade de se pesquisar cada vez mais sobre aspectos relacionados a essa identidade, a construção dessa identidade. E essas pesquisas que se busca fazer, elas precisam cada vez mais ter o professor como o grande sujeito, né, dessas pesquisas, porque ele precisa estar, tanto para que a gente busque essa informação na fonte, né, como também para que isso sirva de formação e de elucidação para esse próprio profissional da sua condição. Né, porque existem muitos profissionais que estão na condição que estão e nem sabem por quê estão naquela condição. Porque o discurso oficial é um discurso que lubridia muito, que distorce muito, que culpabiliza e responsabiliza os professores, né, e acaba tornando esses professores um profissional totalmente alheio à análise mais ampla e crítica da sua condição de trabalho.